Boa noite. Pensar Política esta semana tem como convidado o vereador da Câmara Municipal de Gondomar, Dr. Carlos Brás, que tem pelouros muito importantes, muito relevantes e que devem ser permanentemente pelouros de grande dor de cabeça. Plano financeiro, plano económico, plano de turismo e, portanto, são áreas, plano de desenvolvimento económico, são áreas que de facto estão e de património, embora essa se calhar não dê assim tanto problema quanto as outras. Mas para esboçarmos aqui uma conversa sobre o atual momento da Câmara Municipal de Gondomar e também tentar prever um pouco do que será o futuro de Gondomar neste período que falta para acabar o mandato. Embora iremos ter outra oportunidade para conversar com o Carlos Brás sobre momentos atuais ou atualizados da política de Gondomar. Ultimamente, a oposição tem vindo sistematicamente a apontar a dívida como uma causa para que Gondomar não esteja a fazer os investimentos que são necessários e urgentes. Como é que estamos com a dívida? O endividamento é elevado, já vimos, estamos num patamar de endividamento bastante alto. A dívida da EDP tem uma percentagem substantiva desta dívida. Que fazer para contrariar estes processos e o que é que a Câmara tem vindo a fazer para minimizar os efeitos de uma dívida que é, não direi assustadora, mas que é uma dívida preocupante. Estava eu a perguntar sobre o recurso. Nós tivemos aqui um pequeno percalço e, portanto, ficou aqui um corte na gravação e vamos retomar aqui o fio à meada, que era, de facto, também a negação do recurso por parte do Tribunal de Contas, o indeferimento do recurso. Mas aí, depois disso, não houve mais nenhum avanço, nem há possibilidade de tomar... Aquela operação em concreto, que foi sujeita a visto, morreu, acabou. Nós tínhamos uma autorização de contração de crédito de 28 milhões para fazer face a essa dívida, já tínhamos aí o desconto de 40% por parte da EDP e, portanto, essa operação morreu. Agora, há outras soluções que nós estamos a encontrar para resolver o problema da EDP. Mas o mais importante disto é que, de facto, a EDP continua, como a Câmara de Gondomar, empenhada em encontrar uma solução. Temos que encontrar uma solução dentro do quadro legal, sobretudo dentro do quadro das finanças locais, da lei das finanças locais, que permita resolver este problema. O mais importante era que nós mantivéssemos a EDP nesta solução do perdão de 40% da dívida. A EDP continua connosco, o Sr. Presidente está em permanente contacto com a administração da EDP e, portanto, essa solução, ou melhor, essa situação está acautelada, sendo que a solução para a ultrapassar não está ainda em condições de ser anunciada, embora esteja já esboçada. Como eu tinha dito, com a EDP ou sem a EDP, o município de Gondomar no próximo ano estará com um endividamento saudável. E recordo que para isso foram precisos 6 anos, constantemente a amortizar dívida e sem haver contração de nenhum euro. Isso e dizias-me tu, qual é o impacto que isso tem? Obviamente que tem um impacto enorme, porque é valor que não é investido no município. É valor que sai para honrar compromissos financeiros anteriormente assumidos. E, sendo assim, é valor que não é investido no território. Isto vem à guisa, esta questão da dívida e daquilo que tu estavas, pelo menos, a sugerir, penso eu, é que agora, e pelo menos numa recente entrevista do Presidente Marco Martins, ter falado de que, por causa do endividamento, as zonas industriais que pensam construir não lhes permite não permite ao município ser ele a executar o processo, tem que só ir pela via do licenciamento. Obviamente que tudo que seja grandes investimentos, como é o que é necessário para a criação de uma zona industrial municipal, não é? Tudo que sejam grandes investimentos ficam comprometidos, não é? Quando nós temos uma dívida desta natureza e desta grandeza. Para as zonas industriais há outras soluções, como sejam privados ou como seja apenas a infraestruturação por parte da Câmara de terrenos e depois a alienação dos lotes. Portanto, os lotes serão sempre do município ou portanto, nós temos várias soluções. Em primeiro lugar, é preciso rever o PDM. Essa é a questão de fundo.
aumentar a área empresarial que existe no nosso município, para que de alguma forma nós possamos também esvaziar alguma especulação que existe à volta do valor do metro quadrado dos terrenos empresariais. De facto. E, portanto, se nós aumentarmos a área empresarial, junto das entidades competentes, que tutelam, nomeadamente a CCDR, que connosco vão fechar a próxima revisão do Plano de Direção Municipal, ao aumentarmos a área, estaremos, obviamente, a contribuir para que o metro quadrado saia dos preços especulativos que tem estado, sobretudo nas zonas centrais do município. Essa é uma questão, PDM. Outra questão depois é o modelo de criação das áreas empresariais, ou ampliação das que existem, porque há essa possibilidade. Podemos ampliar algumas que existem e que têm margem de crescimento, ou podemos criar outras novas de raiz. Nas novas de raiz é que temos que fechar um modelo, ou fazemos um modelo municipal e aí sim é preciso uma carga de investimento muito grande, ou arranjamos privados que o possam fazer, sempre controlando o preço do metro quadrado para que não caiamos outra vez na questão da especulação imobiliária dos terrenos empresariais. Mas, antes de mais, e a questão que imediatamente se coloca, é a revisão do PDM. Isso é que é fundamental para que haja um aumento da área empresarial. Uma das coisas que também se tem dito, e não é só de agora, já há muitos anos esta parte, é que as zonas industriais que existem, para além dos valores especulativos, não têm tido o cuidado de, nas suas infraestruturas, nomeadamente as rodoviárias, estarem apetrechadas, qualificadas para que a mobilidade seja mais efetiva, digo eu. Mas isso, Figueiredo, isso passa-se nas zonas industriais, como se passa nas zonas residenciais, como se passa um pouco por todo lado. Há necessidades de requalificação da rede viária, obviamente que há, ela vai sendo feita, provavelmente, ou de certeza que nunca foram feitos tantos quilómetros de repavimentações como têm sido feitos agora, mas é um facto que não chegamos ainda a todo lado e é um facto que ainda há muita carência ao nível da qualidade do pavimento. Mas, como em tudo, há carências a outros níveis também e é preciso ir gerindo o orçamento para que se possa chegar às várias áreas. As escolas também precisavam de mais obras, os conjuntos habitacionais também precisariam de mais obras. Há uma série de situações. Agora, os orçamentos são finitos, como tu sabes, né? E nós não podemos canalizar tudo para uma área empresarial e depois deixar as rodovias de acesso à residência ou de acesso a outros concelhos em segundo plano. É essa a questão. Um dos pelouros que também te está atribuído é, de facto, o programa da economia e na economia estamos a incluir isto, quer dizer, a parte o turismo, e também a parte, digamos, mais industrial do Conselho. Desde o primeiro mandato que este Executivo teve a filigrana como uma referência para o desenvolvimento económico, ou seja, para dar a conhecer o município no país, particularmente no país, mas depois também fora de portas para atrair investimento, atrair pessoas. A Rota da Filigrana tem sido, de facto, uma marca deste Executivo. Tu que tens andado um bocado a acompanhar este processo, que feedback tens tido por parte dos empresários sobre esta questão da Rota da Filigrana? E não só, quer dizer, e outros, que avaliações é que tens vindo a fazer, quer até por... Está agora em curso, precisamente, um estudo de avaliação do impacto da rota, das medidas que foram tomadas este ano, porque também, no âmbito, como sabem, a Rota da Filigrana foi um projeto que foi financiado e apoiado em 85% de despesa por um programa do 2020, o SIAC, Qualificação. E, portanto, é preciso, no âmbito desse estudo, no âmbito desse apoio, desse financiamento, que seja elaborado um estudo de impacto. Está neste momento a ser feito junto dos empresários. Isso é um documento objetivo, com dados que eles próprios fornecem e, digamos, científico. Outra coisa é a percepção que eu tenho dos contactos que vou mantendo. E essa percepção é muito positiva. Mas antes disso eu queria deixar-te aqui uma nota. Ainda antes do primeiro mandato, nós tínhamos percebido, e o então candidato Marco Martins tinha-me incumbido de elaborar a parte programática para a área da economia e do turismo, e eu tinha percebido que o desenvolvimento dos territórios só se pode fazer com aqueles produtos /serviços que sejam diferenciadores, que sejam genuínos, que sejam identitários do território. E Gondomar
está indelevelmente ligado à ourivesaria e à filigrana. Não há como fugir dessa realidade. Não há nenhum concelho no país que tenha um peso tão grande num setor económico da ourivesaria. Se calhar há outros que têm outros setores, têxtil, há outros que têm outros setores, calçado. Nós temos a ourivesaria. Quando mais também tinha a marcenaria. Exatamente, mas neste momento a realidade que nós encontramos e que temos no terreno é o peso da ourivesaria, não só ao nível económico, porque representa uma fatia relevante e das maiores empresas do território, há algumas da ourivesaria também, em volume de faturação, mas também do ponto de vista social. Não há um gondomarense que não tenha alguém na família que fosse ou tenha sido ou seja ainda ourives. E, portanto, nós apostamos muito no apoio a este setor de atividade, não descurando também outros, como a metalomecânica, por exemplo, e outros, mas entendemos que a ourivesaria tinha que ter um papel de relevância dentro das linhas programáticas deste Executivo. Dentro da ourivesaria, obviamente, que há um produto que se distingue pela sua elevada qualidade e pela sua elevada integração de manualidade, né, e pela sua especialidade, o elevado grau de especialidade, que é a filigrana. A filigrana tem tido, penso que nós, sem querer ser imodesto, demos um contributo importante para pôr a filigrana na ordem do dia e para que as pessoas... Não só no mercado nacional, não só no mercado nacional. Mas eu ainda ontem li uma notícia de que há um grupo hoteleiro forte que vai abrir um hotel temático sobre a filigrana. Fomos contactados por uma das maiores cadeias de ourivesarias do país para fazermos ações com eles em ourivesarias em prol da filigrana. Temos tido um plano de internacionalização da filigrana que tem corrido muito bem. Estive a semana passada em Paris e eu acho que a França é de facto um mercado interessantíssimo para Portugal em geral e para a filigrana em particular. Nós recebemos, se calhar neste momento a maior parte dos visitantes que nós recebemos são franceses. Temos todas as semanas 2, 3, 4 grupos de franceses a visitar as oficinas, a deixar cá dinheiro. E a França é de facto... Isso é outra questão que eu postamente queria é de colocar. Facto um mercado importantíssimo para nós todos em geral. E para este setor em particular. Por causa dos efeitos colaterais. Porque primeiro continua com o discurso relativamente ao direto ou temos feito essa promoção desta arte no sentido de a preservar. Temos também trabalhado no sentido de integrar os artesãos todos e os industriais deste setor em projetos, envolvê-los em conjunto, que é uma coisa que nunca tinha sido feita e penso que nunca tinha sido conseguida a integração que nós temos neste momento. Eu posso dizer que foi apresentada recentemente em Rio Tinto, quando da cerimónia da Miss Portuguesa, a maior peça de filigrana do mundo. E tivemos 13 empresários a trabalhar em conjunto numa peça, o que é inédito porque, por tradição, eles são concorrentes, são fechados, não partilham experiências, não partilham conhecimentos uns com os outros e muito menos mostram as peças que estão a fazer. E, portanto, foi um grande sucesso, não só a peça em si, e temos um convite para que ela esteja exposta no Vaticano, para tu veres a dimensão que a coisa já atingiu, sem ter sido procurado por nós, fomos contactados por parte de um representante do Museu do Vaticano para que possamos lá expor a peça durante algum tempo. Mas o importante disto é que nós conseguimos pôr os filigraneiros e os empresários da filigrana a trabalhar em conjunto. E isso é muito bom, porque é a forma deles criar um cluster para a filigrana. É a forma deles perceberem que, muito mais do que concorrentes, eles têm que ser parceiros. E se forem parceiros, e se conseguirem todos dar o salto da filigrana para a colocação no mercado do luxo, todos terão a ganhar. Porque nós vimos outro tipo de artigos. Porque só com parceiros é que se consegue atingir mercados mais... Conseguem ter escala, conseguem evoluir tecnicamente, conseguem harmonizar preços, conseguem criar tendências e, portanto, nós temos apostado e tenho brevemente mais um desafio para lhes colocar. Eu quando os chamo, eles já sabem que vem qualquer coisa de novo e temos tido uma relação muito interessante, não fácil. Não é uma relação fácil com os ourives e com os filigraneiros, mas é uma relação que tem dado muito bons mas sentes que efetivamente há uma procura maior, ou seja, as pessoas deslocam-se há um maior número de pessoas a deslocarem-se ao Conselho para... Nitidamente, os números provam isso, o número de visitantes que nós temos... honestamente, Sim, mas nós temos tive conhecimento de que houve um crescendo, mas que... Nós registamos o número total de visitantes, porque as visitas à Rota da Filigrana são coordenadas pelo Gabinete de Turismo. Portanto,
são pré-agendadas. Nós sabemos exatamente quantos visitantes vêm e mais, sabemos exatamente qual é o valor que eles deixam em volume de compras. Temos que medir, porque se nós não medirmos, nunca teremos noção do mérito da medida. Sim. E não valeria a pena estar a investir num programa de apoio a um setor ou se não houvesse resultados visíveis para ele. Não é o caso, tem acontecido. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Tive há dias um filigraneiro que, em tom de desabafo, em conversa informal, me disse: se eu tiver 3 visitas por mês destas, de excursões, à minha oficina, eu não preciso trabalhar mais para os revendedores. Já dá a noção de alguma dimensão. É para que os ouvintes e os telespectadores tenham noção de que o impacto financeiro e económico é considerável. Porquê? Porque eles também não vendem ao turista ao mesmo preço que vendem ao retalhista. Claro. Mas também não vendem ao mesmo preço que a loja vende. Portanto, claro. Ali eu penso que há um posicionamento para também, todos. Senão faziam concorrência às orivesarias. E desleal, não é? Depois desleal. Perdiam por outro lado. Uma das reivindicações que se fazia há muitos anos é que Gondomar estava a fazer algum trabalho na área do desenvolvimento económico, mas depois, internamente, não sabia captar as pessoas. Sei que já foram lançadas a primeira pedra ou as primeiras pedras para a abertura de um hotel e que teremos hotel brevemente, não é? Por quando é que está previsto o hotel? Não faço ideia qual é o prazo de execução, não tenho de memória, mas sei que a obra está a decorrer. Mas eu chamo hotel porque o turismo tem sido... O hotel é importante e vou-te explicar porque é que é importante. Eu sei que é importante, mas além, e depois vais dizer porque é que é importante, e do teu ponto de vista para dar importante, porque eu, por acaso, a semana passada tive aqui o arquiteto Correia Fernandes, e falámos nesta questão que é a área metropolitana do Porto, que é o Grande Porto. E o Grande Porto ainda não foi, ou o Porto, o centro do Porto, ainda não foi capaz de disseminar o turismo, e portanto é hoje... Nós temos um problema, sendo fronteira com o Porto do lado nascente. Mas o Porto hoje é muito complicado trabalhar no Porto e ir ao Porto. O Porto está a ficar, na minha perspectiva, saturado. Nesse aspecto do ponto de vista de destino turístico, e a nossa obrigação é criar alternativas e oferta complementar. E nós temos a Rota da Filigrana é precisamente um produto complementar e que todos os operadores turísticos veem como uma alternativa à mera percurso das 6 pontes. Não é? Eu acho que é fundamental. O hotel é importante porquê? Deixa-me só dizer-te isto, porque o hotel permite-nos reter o visitante por mais um dia. Pelo menos um dia. Mais um dia. E ao reteres o visitante por mais um dia, podes criar programas que vão para lá da Rota da Filigrana, que permitam também não só o alojamento, mas depois também dinamizar o setor de comidas e bebidas e poder mostrar outras tradições e outros valores da economia local. Quando nós não temos um hotel, o que é que acontece? Os grupos vêm e vão. Eles estão a chegar cá, mas chegam cá e vão-se embora no mesmo dia. Portanto, não deixam valor ou deixam pouco valor no território de Gondomar. Carlos, foi feito, e tanto que eu julgo saber, está em melhoria, ou está quase em conclusão, o ancoradouro do Covelo. Porque uma das coisas que... Mas há mais. Pronto, eu não vou falar em mais, mas vou falar numa coisa que eu julgo que toda a gente pensa, que é o Rio Douro. Nós temos uma frente fluvial fabulosa. E... Uma das nossas bandeiras, como sabes, também foi sempre a questão do Douro, de virar o concelho. Nós entendíamos, e a população entendia, que Gondomar estava de costas voltadas para o Douro e para este valor e para este recurso, porque fundamentalmente é um recurso. Eu queria que pegasse nisso também e que desses outro ênfase, que é o multiusos e a utilização de multiusos e a política cultural que o município tem vindo a fazer e, portanto, integrar tudo isto como um chamariz, mas até para isso o Rosário, que agora está no... Até para isso é importante termos capacidade de alojamento. Pois, é fundamental. Porque nós temos tido uma política de utilização dos equipamentos muito diferente do que era seguido anteriormente. E vamos ter no domingo um grande concerto no Multiusos, um artista que infelizmente eu não conhecia, mas que pelos vistos é muito conhecido por camadas mais jovens que eu. O meu filho disse-me logo: tu não conheces o Kevinho, pai? Toda a gente conhece o Kevinho. Pronto, ok. Pelos vistos
É um artista de renome e, sobretudo, muito bem conceituado nas camadas mais jovens. O multiuso é um exemplo. A agenda cultural que a Câmara tem não tem nada a ver com o que se fazia antes. Temos uma agenda diversificada para diversos nichos de público, com artistas convidados que podem satisfazer toda a gente, uns num lado, outros no outro, que podem satisfazer toda a gente, e temos continuamos a ter a Festa do Rosário, não é? Um empenho forte da Câmara para que isto seja um elemento de atração do território. Mas eu ia-te falar do Rio Douro, e deixa-me recuperar a linha de pensamento. O Rio Douro, da maneira como nós entendemos, é um recurso valiosíssimo para o território de Gondomar. E essa obra que tu falaste, que está em curso, que foi difícil negociar esse investimento com a APDL. Não é um investimento da Câmara. A Câmara fará apenas uma rotunda dentro daquele projeto, que é a de ligação à Estrada Nacional 108, para que os autocarros de passageiros possam aceder. Mas esse projeto é um projeto relevantíssimo para o território, porque vai permitir ter 5 cais da costagem para navios de grande porte. Significa que, com esta divulgação e com esta participação em todos os fóruns que dizem respeito ao Rio Douro, nós estamos a chamar a atenção para um território e para as potencialidades do território. E temos empresários a contactar-nos. Temos propostas interessantíssimas para aumentar a utilização das margens. Ora, temos que ter cuidado, e estamos a ter esse cuidado, de que esse crescimento que vai acontecer nos próximos anos, posso-te garantir que nos próximos 10 anos, seguramente que vais ver a utilização do rio aumentar. Isso é fruto de um trabalho também de sensibilização. O rio, não sei se o rio... Do rio na parte de Gondomar. Na parte de Gondomar. Porque o rio tem tido uma ocupação extrema, não é? Certo. E Gondomar, pronto, mas só os vê passar. Ok, deixa-me precisar, não vai ser assim. Nos próximos 10 anos vais com certeza ver alguns projetos a nascer que estão a ser negociados agora e que vão Sim, que essas coisas não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro, e tu estás a ver as obras agora de uma coisa que começou há 5 anos a ser tratada com a APDL, ou há 4. Sim. E portanto, essas coisas demoram. Mas vão acontecer alguns projetos ao longo das margens que visam aumentar a capacidade turística do Gondomar, mas que visam também dar oportunidades aos operadores económicos locais de estarem junto dos turistas. Nós nunca avançaremos com nenhuma situação sem que sejam cautelados os interesses do território. Isto é, não vamos permitir circuitos fechados para os operadores turísticos, em que as pessoas saiam do autocarro e sejam enfiadas dentro do barco sem poderem beneficiar o território. Não vamos, isso não. Nós vamos sempre acolher bem os potenciais investidores, mas eles têm que também dar lugar e oportunidade aos operadores locais. A Câmara Municipal de Gondomar foi um dos intervenientes, conjuntamente com o Porto, com Valongo e Paredes, as Serras do Porto. Pouco se tem ouvido falar, mas não se enquadra a Serra no Porto também neste desenvolvimento do turismo? Obviamente que sim. Mas o que é que está previsto para relativamente. É preciso nós termos noção. Há outra questão que também são peças do mesmo puzzle. São peças do mesmo puzzle. Há outra questão que eu não tenho, nem a oposição tem pegado nisso, que é no património histórico do Concelho, digamos, a cadastração do património. Mas nós temos o levantamento. O turismo tem o levantamento de todos os pontos de interesse turístico do país, do Gondomar. Acho que era conveniente estar a conhecer a população. Sobre o Parque das Serras, deixa-me dizer-te uma coisa. Nós estamos ainda agora numa fase de estudo. O Parque das Serras não tinha conhecimento sistematizado. Sim. Não havia, muito bom, não havia conhecimento científico sobre o Parque das Serras, ao nível da fauna, ao nível da flora, ao nível dos cursos de água, ao nível dos proprietários. O cadastro de proprietários é fundamental, está a ser feito lentamente também, porque é preciso perceber que não se trata de terrenos baldios, nem municipais. Há ali a maior parte dos territórios são privados. Portanto, tem que se englobar todas essas potencialidades. E estamos ainda a fechar a parte dos estudos. Temos um património mineralógico tremendo, imensas galerias, imensas minas neste Parque das Serras. Agora, temos que depois, com isto, criar valor turístico, mas turístico sustentável, sem haver invasão, sem haver degradação, sem haver dilapidação do património que lá existe. Isso está a ser feito. Estamos a fechar a parte dos estudos. Estou a falar também, e venha à colação, já que falaste nas minas, as minas de São Pedro da Cova, e portanto com
com a sua estrutura mais tradicional, que a Câmara Municipal adquiriu aqui há 3 anos. Sim, foi feito um estudo sobre o Cavalete de São Vicente, é isso que estás a falar. Foi faltava-me o termo do Cavalete de São Vicente. O Cavalete, lá está, as coisas... Aquilo é de facto uma peça única, certo, não é? mas nós, para podermos intervir, é preciso que haja especialistas a olhar para aquilo e a dizer em que sentido é que devemos intervir. E o que nós fizemos logo a seguir à aquisição foi a contratação de um estudo sobre o estado de degradação, para percebermos que medidas é que devem ser tomadas e de que forma para evitar a contínua degradação. A Faculdade de Engenharia do Porto fez esse serviço para a Câmara Municipal, contratado por nós, e agora não sei exatamente em que ponto é que está, que isso está com o Vice-Presidente com a Cultura. Sim, então, mas eu foi estou a dizer no enquadramento com essas rotas, não é? Que não é da filigrana, mas essas rotas turísticas. É um património relevantíssimo, sobretudo também muito identitário do território, daquela população de São Pedro da Cova, e que interessa também preservar. A Junta de Freguesia já o faz um bocadinho, uma amostra através do Museu Mineiro, e nós temos colaborado com eles e temos enviado sempre que possível e sempre que os grupos trazem disponibilidade de tempo, nós criamos um pacote que possa passar pela Fundação do Desenho, por exemplo, que possa passar pelo Museu Mineiro, que possa acrescentar outros pontos de interesse. Estou convencido que com uma oferta de alojamento considerável, temos alguns pontos que podem ser explorados e visitados por quem chega até ao mar. Se os barcos chegarem ao ancorador vão chegar. De Covelo, tem que ter uma oferta, não é? Quer dizer, que seja minimamente interessante para que eles não vão embora, mal atraca, não é? Portanto, estou a ver que de facto as coisas estão na linha daquilo que foi projetado ao longo de 5 anos. Agora, nem sempre os resultados são o que o comum do cidadão espera que seja no dia seguinte. Não são. É sempre preciso elaborar estudos, fazer estudos, intervir com cuidado para que não se estrague. Há hoje cada vez mais um olhar sobre os municípios, olhar de fiscalização. Muito atento. Nós somos constantemente escrutinados pela Inspeção-Geral de Finanças, pelo Tribunal de Contas, pela Direção-Geral das Autarquias Locais. Há um constante olhar e todas as intervenções têm que ser bem ponderadas e escudadas em pareceres técnicos. Porque não sou eu que decido porque me apetece ou porque acho bem. Decido porque tenho que ter um suporte técnico para a decisão. Claro. Olha, diz-me uma coisa, agora vamos abandonar um bocado a discussão das questões de Gondomar, se calhar vamos passar, embora também isto que eu vou perguntar a seguir, ou abordar a seguir, tenha a ver um pouco com Gondomar, que é a questão da descentralização que está proposta pelo Governo. O Presidente da Câmara tem vindo aqui e acolá mostrar alguma simpatia pela ideia que foi apresentada pelo Governo. Aliás, pelo Governo e pelo PSD, enquanto partido da oposição, e enquanto também... Relativamente a esse processo, nós discutimos internamente, refletimos internamente dentro do grupo do Executivo essa matéria e, obviamente, que todos nós, por princípio, somos a favor da descentralização. Do ponto de vista conceptual, achamos que transferir competências para os municípios é positivo. Ponto. Dito isto, é preciso depois ver que competências e com que meios. E é essa questão que está neste momento a ser analisada, é que competências, sendo que, por exemplo, na grande área de transferência de competências, que é a educação, nós já temos essa competência, já não é uma novidade para nós. Mas depois há outras áreas, na área da ação social, na área da cultura, na área da gestão, por exemplo, de equipamentos de domínio público hídrico, junto ao rio, também há algumas competências que vão ser transferidas, mas ainda estamos na fase da... A maioria dos municípios está a dizer, aqueles que negam a aceitação do processo, dizem que... Não há ninguém a negar, ninguém pode negar, só podem adiar. Quando falo negar, estou a falar da Câmara Municipal do Porto, não estou a falar a Câmara Municipal do Porto votou contra a transferência de competências em 2019. Mas em 2021 vai ter que aceitar. Sim. Já não vai depender de votos, porque são resultado de alterações legislativas de competência da Assembleia da República. Portanto, não vai ser possível depois a Câmara dizer que não aceita esta ou aquela competência. Recusou este ano, mas depois nos próximos terá que aceitar. Agora, a questão que se coloca é
avaliar setorialmente cada diploma e perceber o que é que cada um deles traz como apoio financeiro para desenvolver aquela tarefa. E é isto que é preciso nós medirmos com atenção. O que está em cima da mesa é saber qual é a descentralização de meios para acompanhar a descentralização de competências, porque é preciso ter cuidado e os municípios não podem estar agora também a aceitar encargos que venham a onerar mais ainda o seu orçamento. Portanto, temos que ser razoáveis e equilibrar as transferências de competências com transferências de meios. Nós não somos contra a descentralização, muito pelo contrário. Eu penso que ninguém será contra a descentralização, penso que toda a gente será contra, porque é assim, quer dizer, todos nós dizemos, quando nos falam em dinheiro, é sempre também pouco, te não posso é? dizer, este é um processo que podia ter corrido melhor, podia ter corrido melhor, penso que poderia ter corrido melhor. Uma outra história que tem, de certa maneira, colocado Gondomar um bocado em situação de grande dificuldade é a mobilidade que tem para chegar ao Porto, ou para chegar aos outros concelhos, para chegar a Valongo, ou para chegar a Maia. O metro chegou onde chegou. Foi noticiado há dias um passo muito importante para aumentar a mobilidade e, sobretudo, para reduzir os custos. Nomeadamente as questões dos espaços. Sim. A questão dos espaços, que de facto... Do passo único. De passo único. Acho que é uma boa medida, mas é uma... É uma medida que não é tão incipiente como possas pensar. Em alguns casos, não é. A viagem fica à metade do valor. Eu sei. Atual. Não, é um valor... Tem impacto financeiro essa medida. Tem um impacto muito financeiro e vai apoiar as empresas do setor. E, sobretudo, aquelas pessoas que se deslocam diariamente. Mas não é nesse âmbito que eu punha a questão. Eu punha a questão é que nós estamos com muitas dificuldades para chegar ao Porto. Elas já eram difíceis, mas acho que estão mais difíceis. Uma das medidas que este Executivo desde sempre traçou foi a questão do metro. Continua prioritário para nós. E que feedback tem tido do Governo Central relativamente ao investimento que era apresentado, que iria do hospital até, se não estou em erro, até Contomil? Aquela proposta alternativa, sim, eu sei que não é não sendo da minha área, mas é uma questão de mobilidade. Sim, mas não é da minha área, da área. Sim, mas é uma questão política que mas está perfeitamente presente na nossa cabeça e na nossa ação que o metro é prioritário que Gondomar tenha metro na sede do Conselho. Agora, temos que continuar a sensibilizar. Penso que há já alguns indícios positivos da parte do Governo de que poderá vir a haver financiamento para essa obra. Agora, não estamos em condições de dizer que é amanhã, ou que é depois de amanhã. Mas eu agora quero que o Carlos Brás saia da capa de vereador da Câmara Municipal do Porto, seja o político, e diga assim, porquê dar prioridade à linha da Boa Vista em detrimento da linha de Gondomar? Pois, eu também gostava de perceber. Não é? Porque é que o Campo Alegre... Não acho razoável, acho que o Campo Alegre não terá a procura ou a utilização que teria a linha de Gondomar. Agora, não foi essa a decisão dos responsáveis. Nós cabe-nos continuar a lutar pelo nosso território. Nós nunca podemos fazer valer os nossos pontos de vista denegrindo os dos outros. Não é necessário. A linha do Campo Alegre, com certeza que será muito importante para o Presidente da Câmara do Porto. O Governo reconheceu a importância, apostou, mas isso não nos pode desviar do nosso caminho. O nosso caminho é lutar pela linha de Gondomar. E Gondomar vai ter que ter uma linha de metro até ao centro. Que seja mais rápida. Não é? Mais rápida, claro, sim, não é circular, não é esta. Não é esta que é sim, esta, de facto. Outra linha. Estou a falar da segunda linha. Da segunda linha. Sim. Carlos Brás, ultimamente, e agora vamos entrar um pouco na política nacional e naquilo que também nós somos políticos, não é? Todos nós. Sobretudo políticos, e não, portanto, que é a questão das greves dos professores. Como é que Gondomar tem visto esta greve dos professores e que impacto é que tem tido nas suas escolas? Nós temos tido um impacto pouco significativo das greves, não temos tido um impacto por aí além. A doutora Aurora, minha colega, saberá dar mais dados sobre isso. Agora, mas eu queria mais no sentido político, não no sentido de dizer que há professores...
Fez bem com estas greves, com as reclamações que são feitas? Eu, à partida, sou tendencialmente a favor dos trabalhadores e da luta pelos direitos, e sobretudo por aqueles que eles consideram que são adquiridos, como é o caso, não é? O reconhecimento do tempo de carreira integral, etc. Agora, também entendo que nem todos os fins justificam todos os meios, e penso que às vezes que se cai um bocadinho no exagero e na manipulação sindical. Às vezes acontece isso, e no caso dos professores, como nas outras todas, também acontece isso. Penso que às vezes se tem que ir um bocadinho no exagero e sobretudo, se tem tido pouco em conta que se prejudica com uma greve gravemente, não só as crianças, mas também os pais e o resto da família. Acho muito bem que os trabalhadores e os professores lutem pelos seus direitos, entendo isso perfeitamente, mas tem que haver aqui um bom senso para que as greves não sejam a única forma de atuação dos profissionais. É que há sempre uma questão que vem subjacente a esta greve dos professores, que é... Eu acho que, por exemplo, uma manifestação em massa produz um efeito, se calhar, maior do que uma greve político, efeito político, e tem menos impacto nos utilizadores. Sim. Nas crianças, no público-alvo. Percebes o que eu te quero dizer? Percebo. Que há outras formas de luta que têm tanto ou mais impacto que uma greve e que têm menos, que causam menos prejuízo a quem é vítima das greves, ou quem apanha com elas indiretamente. Sistematicamente. Não é? Mas uma das causas que, isso sei que também não é da tua área, mas portanto, eu só vou dar a Gondomar como exemplo, porque Gondomar desde sempre teve na educação uma bitola alta. Mas, quer dizer, está na competência da Câmara a contratação dos auxiliares de... Isso tem corrido... Bem, pacífico, sim. O que nós não temos, e agora é uma das questões que está agora no novo... Na descentralização, quais são os recursos humanos que as câmaras ou as autarquias irão ter que gerir. No caso da educação, em Gondomar, nós estamos, penso que perfeitamente aptos a receber as competências, e a minha colega da educação não tem problema nenhum com essa matéria. Há outras áreas em que será completamente novidade, mas não na educação. E está perfeitamente assimilado o quadro de pessoal, o quadro técnico, não o quadro docente, está perfeitamente assimilado, estão perfeitamente assimiladas as questões das atividades extracurriculares. Gerimos isso com naturalidade já há alguns anos, já o vinham fazendo a Câmara antes de nós estarmos. Transitou com normalidade, desenvolve-se com normalidade, sem nenhum sobressalto. Eu agora faço-te uma pergunta que vai ser mais difícil de todos. Que tema queres abordar agora? Que achas que podemos abordar agora sobre Gondomar, que seja de facto relevante para a discussão? Olha, sobre Gondomar, já que me dás a oportunidade, então, eu gostava de tocar aqui numa questão que não estava previsto. Tudo bem. Pois não estava previsto, apanhaste-me desprevenido. Mas queria só tocar-te aqui numa questão que é fundamental e que no dia-a-dia as pessoas não têm percepção da importância dela. É a questão da imagem do território. Sim. A imagem que é projetada para fora do território. Pode parecer que não, mas é relevantíssimo. Sim. Para a captação de investimento, para o desenvolvimento de alguns projetos, haver uma imagem de credibilidade, uma imagem de trabalho e uma imagem de dinâmica. E é isso que nós temos vindo a implementar. Penso que aí, sim, nós podemos nos distinguir nitidamente do que era feito antes. Preocupámos-nos em alterar a imagem, preocupámos-nos em que Gondomar deixasse de ser conhecido por razões negativas e por questões que podiam de alguma forma afastar os investidores, e isso tem tido algum impacto, porque nós temos vindo a ser contactados por alguns empresários que querem investir em Gondomar, como quererão outros investir noutros territórios e que já não têm receio, e isso é relevantíssimo. Estamos a falar no Rio, por exemplo. Fomos contactados por alguns empresários líderes de mercado para fazer investimentos relevantes no território, e eu estou convencido que há 10 anos eles não o fariam. Sim. Mesmo quando foi o boom do crescimento do turismo fluvial. Temos sido contactados por empresários que querem instalar-se de novo. Temos sido contactados por empresários que querem duplicar a produção. E isso não é só fruto de uma conjuntura económica ou um ciclo económico favorável.
é também de se sentirem à vontade, seguros, para trazerem as suas empresas e os seus investimentos. Quando um empresário decide criar uma nova unidade ou ampliar a que tem, está a arriscar. Sim. E as pessoas, para arriscar, medem os riscos. E é um dos temas que não é notório, não é tangível, nós não conseguimos medir, mas sente-se que tem hoje, Gondomar, é visto de outra forma. As autarquias aqui à volta olham para nós de outra forma, já olham para nós como um parceiro, ao mesmo nível. Carlos, mas uma das coisas que... aquilo que estás a dizer é toda verdade, e portanto eu tenho para mim isso como uma verdade quase absoluta, mas há uma coisa que Gondomar perdeu. Parece-me a mim, e é uma opinião muito, muito alta, é que Gondomar tinha visibilidade na área metropolitana do Porto. Eu acho que hoje que posso estar a ser injusto, posso estar a ser um bocado injusto. Não, estás a pecar por um erro de análise, que é o seguinte: o que Gondomar tinha era um peso mediático que não correspondia depois a um peso efetivo nos órgãos. Mas o Sr. Presidente da Câmara, no primeiro mandato, chegou a ter um peso mediático muito acentuado, digamos, na área metropolitana do Porto. Mas continuamos a ter. Mas mediático não sinto, então, quer dizer, não sinto, não é? Ó Figueiredo, é evidente que é muito mais mediatizado uma situação polémica qualquer, Sim. um escândalo, é muito mais mediatizado do que uma ação positiva em determinada mas área. Mas eu vejo, por exemplo, claro que o Rui Moreira, portanto, faz estas coisas todas, também tem um mediatismo imediato porque vai contra. Mas eu vejo o Eduardo Vítor, que tem tido também uma posição mais ou menos contra, e também tem algum mediatismo. Agora, e vejo pergunto-te eu, agora deixa-me fazer-te uma pergunta. Estás a pegar no caso de Gaia, por causa da descentralização. Sim. Sabes como é que foi a reunião de Câmara? Foi retirado. Não sabia, não. Percebes? Sim, quer dizer, está bem, quer dizer, mas eu, quer dizer, eu quando digo Foi isto... criado ruído. Pois, está bem, quer dizer, às vezes é preciso criar um bocado de ruído. Sim, outras vezes não, há outras formas de chegar Pronto. lá. Mas quer dizer, mas tu sentes que de facto... Não, eu sinto que na área metropolitana Gondomar tem um peso que não tinha, nem de perto nem de longe. Somos olhados como pares. E não era, o território de Gondomar não era olhado como um par. Os outros eram um território dormitório, periférico, e que não tinha voz ativa nos centros de decisão. E hoje tem. Eu agora vou entrar numa área que não é tua, mas que também é tua, que é o evento de 2019 da robótica, que sendo uma área, um evento na área da educação, não é? No pelouro da educação, vai ter um impacto enorme no Concelho. Como é que o Concelho, em termos de estruturas de logística, está a preparar para este evento, ou se vai preparar para este evento que irá atrair muita gente, pelo menos nesse fim de semana, em que deve ser 3 dias, normalmente são 3 dias, e que será um evento que terá... Esse e outros, o problema que temos é a questão do alojamento, porque do ponto de vista de alimentação... Mas não é só, quer dizer, porque ali a zona do multiusos, que está muito bem localizado, mas tem um defeito. É que... É em cima da autoestrada. E leva as pessoas depressa para o Porto, não é? Certo. A rede viária, quando é muito boa, serve para os dois sentidos, não é só para trazer, também serve para levar. Agora, esse tipo de eventos, e ainda há dias fomos contactados para a realização de um outro também muito grande. Nós temos capacidade de resposta para quase tudo, exceto o alojamento. Não vejo nenhuma situação de dificuldade imediata, logística, em nenhuma área, a não ser no alojamento. Eu tenho uma percepção diferente. Honestamente. Espero que o hotel venha dar resposta... Não será só aquele hotel, seguramente, que vai resolver o problema. Claro. Aquele é o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. E se calhar vai ser a evidência de que vale a pena. Já ouvi falar que o Santiago estará num projeto de desenvolvimento porque é um sítio... Fantástico, privilegiado, lindo, primeira lindo, linha, não é? Do Rio Douro. Sim. Portanto, e é uma unidade que está fechada e que não se percebe muito bem porquê, não é? Sim, mas que já ouvi comentar que... Oxalá que sim, oxalá que seja verdade. Que estaria... Assim como o restaurante, que pertencia ao mesmo grupo, lá sim. A Margem Douro. Margem Douro, eu não queria citar nomes, mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, portanto, são duas instituições dos negócios, das empresas do Conselho, portanto, económicos. Não tem qualquer
carga Mas não negativa. vejo nenhum evento que possa trazer, além da questão da intervenção das forças policiais para ordenar trânsito e regular trânsito, nenhum evento. Gondomar está neste momento em condições de organizar o que é que seja de eventos nacionais, não temos problema nenhum. Aliás, propusemos-nos e disponibilizámos para Sim. o Festival da Canção e não tínhamos problema nenhum em realizar esse evento. Temos know-how técnico, temos pessoas qualificadas, temos recursos humanos à altura, temos equipamentos físicos à altura, portanto não há problema nenhum na realização de grandes eventos. Quando o Fernando Pessoa veio para Gondomar, era expectável que a universidade, que fosse um polo universitário mais alargado. Como é que está isso? Não sei. Não é da tua área, não é da minha área, e a percepção que eu tenho, que se calhar é semelhante à tua, e que terá Aquilo podia ser um polo muito atrativo, terá não é? comum dos gondomarenses, é que aquele hospital escola, Não é? foi criado com o objetivo último de chegar à medicina, à Faculdade de Medicina. Sim. Penso que era essa a ideia subjacente ali. É a percepção que eu tenho. Não tendo sido conseguido, a componente pedagógica do hospital ficou algo prejudicada. Mas eu penso que, em compensação, e o que está a assistir agora, e eu vou lá de vez em quando, infelizmente, ou felizmente não tenho que ir muitas vezes, que é bom sinal, mas como também sou beneficiário da ADSE, vou lá quando preciso, tem-se notado uma crescente dinâmica naquele hospital. Está cada vez mais a dar resposta aos gondomarenses e a servir o território do ponto de vista da saúde. Embora eu, do ponto de vista da saúde, eu estava clínico, a vê-lo mais numa perspectiva pedagógica, mais atrativa em termos comerciais, porque temos visto que muitos os concelhos onde se têm instalado as universidades, polos de ensino universitário, têm sido muito e o Porto beneficiados. E o Porto está a necessitar, porque de facto o Porto, com o crescimento das rendas, está-se a tornar quase insuportável, não é? Sim. Portanto, é muito complicado hoje para os pais terem os filhos a estudar, nomeadamente. Mas sabes perfeitamente que o Hospital Escola é apenas uma extensão da Universidade de Fernando Pessoa na área da medicina dentária, da medicina e da enfermagem. Sim. Portanto, nunca será por si só um polo universitário, é uma extensão para a componente prática. Mas pensava que poderia ser um polo de atração, porque a Universidade de Fernando Pessoa tem umas belíssimas instalações na Arca d'Água, mas se calhar se precisa de arranjar mais espaço de outras áreas. Pois, e agora eu vou-te fazer outra pergunta. O que é que tu vês Vou começar por negativo para acabarmos no positivo. O que é que tu vês de negativo no Conselho que te faz pele de galinha? Quando olhas, quando observas, É difícil encontrar coisas negativas em Gondomar. Bom, uma das coisas negativas há algumas menos positivas, de facto. O Estrada do Miguel precisava... Foi feita alguma coisa até interessante, mas precisava ali de um... Não sei. Nós precisávamos de intervir ao nível de estradas em muitas, mas o que eu vejo de maior dificuldade neste momento é a capacidade de... Estou a falar como autarca, claro. Como autarca, não como gondomarense em geral, mas como autarca. A grande dificuldade que o município tem neste momento é fazer contratações. As pessoas não têm noção da dificuldade que é contratar, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu hoje, ainda antes de vir para aqui, um seguro para uma ambulância. É uma coisa dificílima, contratar um seguro. O Código dos Contratos Públicos é um autêntico garrote às autarquias. E eu nem sei, e Gondomar é um concelho grande, com muitas empresas, com muitos fornecedores. Agora eu imagino a dificuldade de municípios pequeninos onde haja 2 ou 3 empresas. É que está esgotado. Chegas aos 75 mil euros, não podes adjudicar mais durante 3 anos àquela empresa. E depois vais recorrer a quem? Faça outra empresa. Mas é isso que se pretende. Portanto, do ponto de vista autárquico, a maior luta que eu encontro todos os dias é a contratação. São os obstáculos e a burocracia da contratação pública. Eu sei que muitas das normas são comunitárias e são transpostas para o direito português. Mas ainda assim é tremendamente difícil de explicar aos meus colegas e ao público em geral que não temos capacidade de andar mais rápido com os procedimentos. Cada vez tem mais etapas, cada vez tem mais passos, cada vez é mais moroso, cada vez é mais difícil. E acima de qualquer valor, acima de um determinado valor, tem que ser um concurso internacional. Sim, tem que ser. Mas esses grandes aí, como são poucos, eu até dou de barato que seja concurso público.
e internacional, em alguns casos. São poucos. É o gasóleo, é os seguros, quando é o pacote todo, são mais 2 ou 3, é as refeições escolares, não sei se haverá mais algum até. São muito poucas as situações que têm que ir para concurso público internacional. O nosso problema são as pequeninas contratações. Eu acho que há demasiado peso na contratação antes dela existir. Na minha opinião... Peso administrativo, estás a falar. Sim, peso administrativo. Na minha opinião, deveria ser mais fiscalizado a posteriori e punidos e haver as consequências para quem pratica irregularidades e menos a montante. Até ao momento da contratação, até ao momento de teres um serviço contratado ou um produto adquirido, é uma dificuldade tremenda. E depois daí para a frente, já ninguém aparece para saber de nada. Ou dificilmente há auditorias ou que venham ver se aquilo coisa foi bem comprado, se aquela cadeira, se aquele banco foi bem comprado. Para as pequenas coisas, nós somos demasiado penalizados na ação. Olha, já agora, há um bocado quando falávamos da filigrana, falámos da marcenaria. A marcenaria está mesmo caduca, não é? Não, a marcenaria não está. Está a acontecer um fenómeno interessantíssimo na marcenaria. Eu queria falar da marcenaria já. Bom, então deixa-me dar-te aqui alguma... partilhar contigo. Eram obras curiosamente, não há a quantidade de oficinas que havia antigamente, mas está-se a dar cada vez mais valor à manualidade das peças. E, portanto, há empresas, que tu sabes algumas, que estão a vender peças produzidas à mão a preços exorbitantes em alguns mercados. Percebes? E está-se a valorizar, está-se a recuperar. Não só pela peça em si, mas é sobretudo um trabalho de marketing e de comunicação. E quem o sabe fazer... Que a rota da filigrana teve. Que a rota da filigrana teve. Ou que a filigrana teve. Sim, quando incides a ação na comunicação e no marketing, depois há resultado. Dependendo, também tens que segmentar o mercado e perceber onde é que vais incidir a ação. No mobiliário, na indústria do mobiliário, está a acontecer isso. Está-se a produzir em Gondomar móveis de excelente qualidade, com técnicas impressionantes. Maquetaria, por exemplo, estou a lembrar de uma delas, que é a maquetaria, que é uma coisa lindíssima, de incrustação de madeiras umas nas outras. Nós temos uma empresa que é... A Covet Group fez um evento connosco com a Câmara, o Craftsmanship Summit, interessantíssimo, onde vieram dos melhores designers. E o que é que se tentou fazer aí? É trazer designers de encontro aos artesãos. Temos a menina designer. Sim, que é do Covet Group. Pois, que é do Covet Group. Mas há outras empresas... Que por acaso até teve o Nobel, entre aspas, do mobiliário no cinema, num filme qualquer, já não me recordo. Tem vários móveis, sim. Tem vários, mas tem tido sucesso com móveis produzidos em Gondomar. Sim, aliás, tem deixa-me só dizer que uma vivenda expositora que tem um showroom junto ao Rio, que é uma coisa espetacular. Já tive a oportunidade de levar lá alguns empresários que vêm a Gondomar às compras desse tipo de artigos. Mas deixa-me dizer-te, há uma outra empresa que se instalou recentemente em Gondomar, que é a líder de produção de sofás na Inglaterra. Está cá instalada e tem tido dificuldades em recrutar. Porque há dificuldades de mão de obra e esse se calhar é um ponto negativo que eu encontro no Conselho, de facto. Mas também não nos preparamos para isso, não é? Não há capacidade de resposta em alguns setores de mão de obra qualificada, não há. Eu dou-te o exemplo da ourivesaria, dou-te o exemplo da marcenaria, mas mesmo assim não há capacidade. Nós neste momento temos os artesãos todos permanentemente ocupados a produzir ou em eventos a mostrar. Não há folga. Eu tenho dificuldade já em ter um artesão de filigrana para o levar a qualquer lado. Já não é fácil. Não é que tenham diminuído, estão muito mais ocupados e, portanto, têm menos disponibilidade. Mas esse, de facto, se calhar agora que falamos na mão de obra, é o ponto mais difícil que eu encontro no território. Tenho tido contacto com muitos empresários que me têm dito que o problema deles é a mão de obra. Só não aumentam a exportação, só não aumentam a venda porque não têm mão de obra. Mas, por exemplo, a Câmara, e acho que é uma das responsabilidades da Câmara, é junto às escolas profissionais pedir, portanto, digamos... Sim, mas nós temos feito isso junto direcionar, no sentido de direcionar, IFP, que é quem tutela as escolas profissionais. Direcionar a formação para... Na área do têxtil temos dificuldades, na área da metalomecânica temos dificuldades, na área das mobílias temos dificuldades, na área da ourivesaria há dificuldades de mão de obra e, portanto, o nosso produto interno bruto poderia ser muito maior
se houvesse mão de obra qualificada. Porque, de facto, na marcenaria de Balbão tinha uma fama extraordinária e vendia valores... Se fosse aliado ao Miguel, ainda está lá uma empresa a admitir pessoas e não as encontra. Na área da marcenaria. Carlos, o nosso tempo está quase a chegar ao fim. Gostaria que me dissesses o que é que tu vês de positivo agora para finalizar na Maior. O que é que para ti tem sido mais positivo em Gondomar? O que é que tens encontrado como positivo em Gondomar? Bom, eu provavelmente irei dizer uma coisa que os ouvintes não entenderão muito bem, mas é a minha opinião. O que nós temos feito, de muita coisa boa que temos feito, eu destaco a questão da consolidação da dívida. Para mim, é o mais importante, não só para o presente, mas para o futuro. Nós iremos seguramente deixar este município em muito melhores contas que as que estavam. As pessoas podem discutir e acreditar ou não acreditar no valor da dívida, mas o que é facto é que ela tem vindo a descer e brevemente nós sairemos da lista negra dos municípios em Portugal. E, portanto, para mim, na minha opinião pessoal, que gosto de boas contas e que acho que as boas contas fazem os bons amigos, sim, o mais importante da nossa ação tem sido, de facto, tirar Gondomar da lista negra dos devedores em Portugal, e dos devedores privados, tentamos pagar rapidamente, e dos devedores institucionais, às instituições financeiras. Essa consolidação está a ser feita, não se vê, de facto não se vê, nota-se muito mais um buraco que falte, ou um paralelo que falte na rua, do que 1 milhão que falte na Câmara, 1 milhão de euros, mas é o caminho mais importante da nossa ação, é a consolidação e é deixar para as gerações futuras melhores condições financeiras. Essa é a questão do Governo Central, não é? Quer dizer, porque para não fazer aumentar a dívida, não pode dar tudo a todos. Claro, obviamente os recursos são escassos, mas sim, Figueiredo, pessoalmente acho que é o melhor que nós estamos a fazer e essa avaliação não será feita já. Só mais à frente, claro, que normalmente, não são, o reconhecimento virá para isso. São feitas. Seria desejável fazer muito mais obra, mas temos que pagar dívidas. Carlos, obrigado. Agradeço-te imenso ter estado por aqui. A conversa é como as cerejas. Se desse mais tempo teríamos aqui a conversar. Muito obrigado por ter estado. Obrigado, Figueiredo. Obrigado à Gondomar FM pelo convite. Estou sempre disponível.